Olá pessoal, eu sou o reverendo Leontino Farias dos Santos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu estou passando para deixar uma reflexão para os amigos, amigas, para irmãos, irmãs, enfim, para todo aquele que tiver acesso a esse meio de comunicação. E a reflexão que queremos fazer está baseada no texto da Palavra de Deus, do livro de Êxodo, no capítulo 13, do verso 17 a 22, que se refere à saída do povo de Deus do cativeiro do Egito em busca da terra prometida. E o que me chama a atenção é o caminho que Deus aponta para o povo hebreu naquela circunstância. Não foi o caminho mais fácil, não foi o caminho mais rápido que Deus colocou o povo para seguir, mas é um caminho mais difícil, né? Porque o deserto, nessa experiência do povo, é o caminho mais complicado, porque o deserto oferece surpresas, muitas vezes agradáveis, e as pessoas têm que superar os obstáculos caminhando em direção ao seu objetivo. E a grande pergunta que se pode fazer é por que Deus põe o povo no deserto, se poderia escolher um outro caminho. Inclusive o deserto, logo de cara, apresentava um grande obstáculo que era a passagem pelo Mar Vermelho. Pois é, mas Deus indicou para os hebreus o deserto, porque o deserto seria uma grande oportunidade de aprendizagem. Então, o caminho que Deus indicou para os hebreus no deserto era mais longo, mais difícil, mais desafiador, era mais solitário, mais surpreendente, mais cheio de surpresas desagradáveis que pudessem complicar a vida do povo em busca da terra prometida. Mas foi esse o caminho. Então, o problema aqui do povo do deserto é que é no meio dessa situação que essa caminhada tem efeitos pedagógicos. Efeitos pedagógicos do povo em relação a Deus. O povo conhecia Deus por ouvir dizer. Aprenderam com os pais, na casa, na família. Aprenderam que Deus existe. Aprenderam da história do relacionamento de Deus com o seu povo. Isso foi aprendido. Mas esse povo não tinha uma comunhão com Deus, não conhecia Deus na sua intimidade, não conhecia Deus no meio das aflições, no meio do sofrimento. Então, aí está a grande oportunidade de aprendizagem. Hoje nós podemos imaginar que estamos numa situação complicada também. Vivemos momentos de muito sofrimento, momento de isolamento social, momento de falta de emprego, momento de doença com ameaças de morte, momento de angústia, de muita ansiedade, momento de depressão, momento, enfim, de grandes desafios para serem superados nessa caminhada, nossa jornada que fazemos em relação ao futuro. Então, o que podemos aprender aqui? O que é que muitas vezes o caminho que Deus nos coloca é o mais longo? Deus indica para o povo que, embora o caminho mais curto seja mais prático, é necessário que muitas vezes tenhamos tempo no meio do sofrimento, tenhamos tempo no meio da aflição, para descobrir que há um Deus para crer. Porque muitas vezes, quando tudo vai bem, quando a situação está tranquila, quando as pessoas estão empregadas, quando as pessoas têm dinheiro, quando as pessoas têm saúde, muitas vezes as pessoas não se lembram de Deus. E muitas vezes é na doença que as pessoas redescobrem o sentido de Deus ou redescobrem o sentido das Escrituras Sagradas para ser referência para a sua vida em todos os sentidos. Então, esse caminho que Deus nos coloca tem a ver com a situação de que ele é solitário muitas vezes.
Muitas vezes estamos na angústia com muita solidão, muito sofrimento, né? Às vezes não temos amigos para que nos relacionemos perto de nós, nem temos os nossos familiares, né? Então, é nessa situação, o que que podemos ver aqui como filhos de Deus, caminheiros, caminhantes nessa jornada, que Deus quer nos ensinar? É interessante ver que nas aflições que o povo enfrentou, por exemplo, primeiro o povo enfrentou a questão do Mar Vermelho. Um grande obstáculo, porque de saída o povo não tinha outra alternativa. Pela frente estava o mar, ao lado estava o deserto, as areias quentes do deserto, e atrás estava o exército de Faraó. Uma situação embaraçosa, uma situação desafiadora. E o povo então clama de maneira revoltada a Moisés, né, para que mostrasse uma solução, uma saída, uma alternativa, né? E até esse povo foi nostálgico, né? Embora no Egito fosse de cativeiro, eles lembraram das paneladas, né? Lembraram até dos cemitérios, por que nos trazer até aqui? Porventura não haveria cemitérios, lugares para nós sermos enterrados lá no Egito, do que nos colocar no meio desse deserto? O que é que estamos fazendo aqui? E Moisés então clama a Deus, né? E Deus diz: Moisés, diga ao povo que marche. Quando Moisés recebe essa orientação de Deus, diga ao povo que marche, significa que para Deus a alternativa que é Ele. A alternativa é Deus. Marche porque Deus vai mostrar como é possível superar o Mar Vermelho. E a gente fica imaginando que estamos diante também de um grande mar de problemas, né? Temos um grande mar de problemas. E há situação que não dá mais para voltar atrás. Não dá para ir para os lados. O grande desafio é caminhar em frente. E então a palavra de Deus a Moisés: diga ao povo que marche. E todo mundo que já leu esse texto sabe que marchar era enfrentar as águas. E as águas, quando Moisés observou a orientação de Deus, as águas se abriram e o povo passou sem ser tocado pelas águas do Mar Vermelho. Nós imaginamos que nessa primeira experiência e depois outras que vieram, com a falta de água para beber, a falta de alimento para comer, não é? Muito calor no deserto, e Deus ajudou esse povo a superar o calor, a sede, a fome e a superar a escuridão da noite. Esse Deus de Moisés, esse Deus da libertação de seu povo, esse Deus que orienta Moisés a que o povo caminhe e marche, é o mesmo Deus que está diante de nós. Ele hoje também está dizendo-nos que é preciso caminhar e ir em frente, porque há um Deus para crer. A grande alternativa não vem dos exércitos. A grande alternativa não vem dos montes, onde os povos buscavam muitas vezes, na experiência com deuses pagãos, uma resposta para as suas angústias, seus sofrimentos. A resposta vem de Deus, da comunhão com Deus. Foi na aflição da sede que o povo conseguiu saber quem é Deus. Foi na aflição da fome que o povo conseguiu saber quem é Deus. Foi na aflição dos exércitos de Faraó, perseguindo o povo, que esse mesmo povo conseguiu saber quem era Deus. É nessa intimidade, é nessa comunhão íntima que o povo aprende quem é Deus. Será que nesse tempo agora, com tanta aflição, não estamos nós sendo orientados a buscar em Deus a salvação, a saída, a solução? Deus quer nos dar soluções para enfrentarmos os problemas da vida, os mares de problemas da vida, que não são vermelhos muitas vezes, mas até vermelhos, não? Problemas de ondas que se levantam contra nós, problemas de ameaça de fome,
problema de ameaça de vida mesmo. Então, vamos acreditar que o caminho de Deus é melhor, pode ser mais difícil, pode ser no meio do sofrimento. Muita gente não ia pensar em Deus nesse momento se não estivesse sofrendo. Muita gente não ia pensar em Deus no meio do carnaval. Muita gente não ia pensar em Deus no meio da festa de Natal, não é? A festa de Natal, quando o comércio ficou fechado em parte, quando as pessoas tinham limitações, não podiam se encontrar. Pois é aí que Deus age. E Deus quer agir na sua vida. Acredite, crê em Deus. Que o Senhor o abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e lhe dê a paz. Amém.